Então, estamos reunidos mais uma vez para nosso estudo da mediunidade, continuando no livro dos médiuns, começando hoje um dos capítulos mais importantes, o capítulo 23 da obsessão. Então, nós vamos falar de obsessão simples, fascinação e subjugação. Normalmente são essas três etapas, né? Depois a gente vai falar sobre as causas da obsessão e os meios de a combater. Então esse estudo é bem completo. Então, Bárbara, começa a ler para nós. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Bom, então já falou aqui coisas importantes. Então, primeiro, é uma das principais dificuldades com relação à prática do espiritismo. A gente sabe que o espiritismo é o cristianismo, né? Espírita cristão. Então, a obsessão, olha só, ele fala que está na primeira linha. Então, por quê? Porque a todo momento nós influenciamos e somos influenciados. Então, a obsessão não é o espírito pegar e substituir a pessoa no corpo dela, né? A obsessão é um domínio que se exerce sobre uma outra pessoa, como se fosse uma hipnose, né? É um domínio que se exerce, mas não está substituindo o espírito, né? Não está entrando o espírito no lugar da pessoa. Então, são só os espíritos inferiores, né, que fazem essa obsessão. Porque quando a influência de bons espíritos, eles não agridem as consciências, né? Não faz constrangimento, não obriga a nada, né? Pode às vezes chamar atenção, né, de forma mais enérgica, né, ficar mais bravo assim, mas não vai constranger, né? Então, aconselham, combatem a influência dos maus espíritos. E aí, se a gente não ouve, ignora, não quer saber, aí eles deixam, né, que a gente possa colher o nosso plantio, né? Agora, os maus não. Os maus, eles tentam de toda forma se agarrar, não quer sair de jeito nenhum, fica, né? Fica insistindo, fica forçando, né? E aí, se chega a dominar algum, que aí já é subjugação, né? A gente vai ver isso, ele fica tão afinizado, não é que ele substitui o espírito no corpo dele, mas ele fica tão uma simbiose, assim. Aí, no caso, é parasitário, né? Porque ele tá só sugando da pessoa, né? Mas fica numa simbiose tão forte que fica conduzindo ele como se fosse uma criancinha, ó, né? Que vai ali, vira como se fosse um bonequinho de... Então, pode ter casos que essa simbiose é tão forte que, igual a gente comentou outra vez, que tem que às vezes reencarnar como filho, né? Que não dá para simplesmente cortar e desfazer de uma vez, que aí pode até prejudicar a pessoa que está encarnada ali, que ele já entranhou de tal forma, né? Que tem que às vezes pode durar várias encarnações para conseguir desenlaçar, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A obsessão apresenta caracteres
e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, é sempre pelo grau de constrangimento. Então, se constrange pouco ou tem uma influência simples, é obsessão simples. Se a influência é mais profunda, fascinação. Se a influência chega a ponto da entidade conseguir já conseguir dominar, já é subjugação. O que é esse dominar? Ele consegue ficar conduzindo a pessoa ali, consegue ficar... ele não vai substituir a pessoa, né? Mas consegue influenciar de tal forma que adquire um grau de domínio muito grande. Então, eu vou ler a outra parte aqui, ó. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Podes, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, o que ele está falando na mediunidade em si, né? Do espírito atrapalhar a mediunidade, atrapalhar a comunicação. Mas, assim, a gente sabe que a gente pode colocar a obsessão de uma forma mais ampla, né? Porque, igual a gente já comentou outra vez também, todos nós temos imperfeições. E essas imperfeições, se a gente gosta de ter elas ou adquirir o hábito de continuar com elas, a gente vai ter irmãos que se afinizam com isso, e essa ligação de dividir, vamos dizer assim, essa imperfeição, ou de deixar ela ainda não ter um controle sobre ela, é um tipo de obsessão. Então, porque não é só na mediunidade, na comunicação que ele está recebendo. Porque o que é a mediunidade? A gente ser intérprete. E às vezes a gente pode ser intérprete desses espíritos maus pelas nossas imperfeições. No dia a dia. Então, quando o Kardec ele recebeu falando sobre obsessão, estava muito focado na questão do exercício mediúnico, né? Mas tem esse desdobramento. Então, só que tem um detalhe. Não é porque a pessoa às vezes foi enganada que ele está sendo obsidiado. Ser enganado é uma coisa, obsidiado é outra. Por quê? Quando você foi enganado, você não percebeu aquilo, mas você se atentou, falou, opa, né? Você percebe que foi enganado. Agora, quando a gente está obsidiado, muitas vezes a gente não percebe. A gente está num grau, a gente fica num grau assim de normalidade, a gente acha que está sendo a gente mesmo. No começo é a gente mesmo, só que aí a nossa imperfeição vai atraindo mais pessoas que compartilham com essa característica. Então a gente pode achar que não tem nada, que está tudo bem. Aí quando a gente leu aquela mensagem de influenciação sutil, que a gente percebe, né, pensamentos estranhos, pensamentos suicidas, pensamentos de desastre, coisas assim, né, que pode indicar essa influência. Porque antes de entrar na obsessão, existe essa influenciação, que é a conexão
do espírito com a nossa imperfeição, né? Pode, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, o espírito está atuando sobre aquela pessoa, e nessa atuação, aquela pessoa que está sendo obsidiada não consegue sair dessa obsessão. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, o espírito entra assim, na comunicação ou interfere e o médium percebe muito bem que houve essa interferência, que tem um espírito, né, que ele não disfarça, ele não dissimula e tá. É como se ele atacasse mesmo para tentar atrapalhar, né? Aí depois ele fala, podem incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte o capítulo das manifestações físicas espontâneas. Então, a gente já estudou nesse item 82. Às vezes, quando fala de casa mal assombrada, tem barulho, tá? Normalmente é um médium que está naquela casa e tem um espírito ali que não gosta daquela pessoa e aí utiliza a mediunidade, o efeito físico dela para causar esses barulhos, essas coisas, né? Então, muitas vezes você consegue descobrir que há uma obsessão por essa obsessão simples, por essa interferência direta. Só que essa interferência direta, por que ela não é muito comum hoje de acontecer? Porque hoje, quando a gente percebe que aconteceu esse tipo de obsessão, a gente consegue resolver rapidamente, porque é direto, é visível, né? É muito claro, né? Então, os irmãozinhos que eles vão evoluindo, as formas, né, de atuação, eles vão preferir uma obsessão igual a fascinação, que ele vai enganar, que ele vai disfarçar para a pessoa não perceber, porque desse jeito ela consegue por mais tempo manter. Agora essa direta, que é uma obsessão simples, o médium já detecta, ou os participantes já detectam e já consegue se resolver rapidamente. Então para eles não é muito interessante isso, a não ser que seja um espírito que não faz, que é um espírito que está causando obsessão, só que ele não faz parte de uma equipe de espíritos maus, ele está fazendo às vezes ele está fazendo sem tanta consciência, né? Mas normalmente eles vão preferir a fascinação, a subjugação, porque ele é mais sutil, né? E isso acontece sempre em conjunto, igual você falou que às vezes eles estão ligados a uma equipe de espíritos maus, espíritos obsessores, assim, então eles agem sempre juntos? Não, assim, não é que não consegue abrir, porque assim, quando você vai se ligar a uma pessoa, é um espírito com uma pessoa, né? Sim. Então pode ser que aquele espírito esteja sob ordens de outros espíritos, né? Mas nesse tipo de obsessão é mais assim uma tentativa de interferência, né? Uma tentativa por exemplo, a gente está num lugar, uma pessoa grita, não quer deixar o outro falar, sabe? Aquela coisa instantânea que você consegue às vezes buscar alguma solução, né?
Aí é diferente, por exemplo, da pessoa atrapalhar a outra, mas de uma forma mais que a pessoa não perceba, né? Então a gente vai ver isso aqui agora. Lê para nós, Andressa? A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às complicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então a gente viu aqui várias coisas interessantes, né? Primeiro, essa prática de como que primeiro, né? Fascinação, a pessoa não percebe que ela está sendo vislumbrada, que ela está sendo enganada, mas ao mesmo tempo não é simplesmente uma enganação. A pessoa fica sob o controle mesmo da entidade, né? E então ela começa se passando por um espírito elevado, falando de amor, de caridade, até conseguir ganhar confiança de tal modo que aquela pessoa vai confiar cegamente nela. Por isso que é importante a fé raciocinada, por isso que é importante a gente ter sempre esse olhar crítico, né? O raciocínio lógico, porque a gente pode conseguir evitar de cair nesse estado,
né? Depois que cai nesse estado já fica mais difícil, porque os espíritos, igual eu falei, são ardilosos, paralisam o raciocínio. O médium não acredita que esteja sendo enganado. Então, como que ele consegue? Primeiro, começa a elogiar muito o médium, né? Oh, você é muito bom, você é muito importante, você é muito evoluído, você é grande. Então, vai inflando o ego da pessoa para ela achar que é muito importante. E aí começa também a tirar ele do estudo, né? Não, você não precisa estudar não, você já é, né? Você já se basta, tal. E aí começa a isolar também o médium. Por quê? Porque se ele não mantém ele isolado, os outros podem fazer as críticas construtivas. E se ele estiver sendo fascinado, ele não vai aceitar aquela crítica de forma nenhuma, né? Porque o espírito vai falar para ele que não é verdade, né? Então ele vai tentar sair dessas questões, vai isolar, essa questão de crítica. Então tem várias formas de a gente perceber, né, que o médium está sendo fascinado. E aí ele escreve coisas, no caso da psicografia, né? Escreve coisas estranhas, coisas que não tem relação nenhuma com os princípios, né, da doutrina espírita. Muitas das vezes vai se passar como, vai falar para ele que é o mentor dele, né? A gente só consegue saber pelo teor, né, da comunicação, e ele tem que fazer o contrário disso, né? Ele não pode incentivar o melindre, o isolamento, não pode incentivar nada que seja diferente, né, do... Elogios. Melindre é o que mesmo? Melindre é você ficar com raiva, ficar magoado por conta de alguma coisa que você que fala. Tipo assim, eu vou te dar um toque, vou te dar um conselho e você ficar chateado, ficar magoado, sair do trabalho, afastar, deixar de conviver, entendeu? É o melindre. Porque o melindre é o filho do orgulho, né? Por isso que por isso que ele fala que a todo momento que pode acontecer não só com pessoas simples, ignorantes, mas com pessoas inteligentes, pessoas instruídas. Mas em momento nenhum ele fala da moral. Por quê? Porque se a pessoa tiver uma moral elevada, aí já não tem como. Por quê? Porque quando ele começar a escrever coisa estranha, aquela pessoa que tem aquela moral elevada não vai aceitar. Porque ela tem uma moral elevada, ela não tem orgulho, né? Então, não vai conseguir aprofundar dessa forma. Então, é uma ação direta sobre o pensamento, que de certa maneira paralisa o raciocínio. O médium não acredita que esteja sendo enganado, confiança cega. Outra coisa, o espírito começa a querer ter, porque assim, se ele não fizer isso, os outros espíritos vão atrapalhar, os mentores de fato vão atrapalhar ele a exercer a dominação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ele tenha exclusividade com o médium, que só ele é que está falando a verdade, os outros espíritos não. Então ele vai agir de forma a querer exclusividade do médium. Então, ele pode, depois que estiver fascinado, ele pode escrever um absurdo. O médium vai achar aquilo ali maravilhoso. Por isso que ele fala, a ilusão pode ir até o ponto de achar sublime a linguagem mais ridícula. Começa a se engrandecer demais, né? Como se fosse ele, sendo que a gente é só um instrumento. A mensagem não é nossa. Não, e além disso,
Pode ser a mensagem mais esdrúxula possível. O médium vai ler aquela mensagem e vai achar que é linda e maravilhosa quando ele está fascinado, entendeu? Vamos pensar o seguinte: o começo de um relacionamento, que a gente está apaixonado, a gente fica cego, né? A gente só vê as coisas boas, as coisas negativas, a gente não vê nada, a gente, né? Então, é lógico que a gente deve buscar sempre ver o lado bom das pessoas. A gente está só dando um exemplo de como que é estar fascinado. Estar fascinado, você fica com com o seu juízo alterado. Você vai olhar ali uma mensagem e por ser daquele espírito que você está achando que ele é um espírito elevado, você vai achar que é lindo, não importa que seja a pior mensagem do mundo. Falando coisas, às vezes, pode falar de ódio, de vingança, que você vai achar que não é nada disso, entendeu? Então, qual que é a diferença da obsessão simples, da fascinação? A obsessão simples, a pessoa percebe rapidamente e é o importuno, né? Que o médium quer desembaraçar rápido. Na segunda, não. Na segunda, por o espírito ser ardiloso, ser hipócrita, ele vai fazendo a pessoa mudar a opinião dele com relação àquela comunicação, né? Vai fingir ser uma coisa e vai adquirir a confiança até o ponto da hipnose chegar, né? Que é uma forma de hipnose, né? Por exemplo, na hipnose, como é que começa a pessoa se sujeita à hipnose? O hipnotizador tem que falar assim, ó, tudo que eu falar você tem que aceitar, né? E aí, a primeira vez que ele aceita, ele faz com consciência do que está fazendo. Mas depois que ele entra naquela sintonia, ele já começa a fazer coisas que depois ele nem sabe o que ele está fazendo, entendeu? Então até que depois ele fala assim, ó, você fez isso, 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 você viu que você fez isso? Ele, não, né? Na hipnose. Então, por quê? Você abre a porta, você deixa, por algum motivo, você deixa a conexão vir. Depois que veio, você fica à mercê, né? Se você não busca alguma forma de sair daquilo ali ou pensar de forma racional, ou muitas vezes o espírito também que está fascinando, ele acaba afastando a gente dos trabalhos de caridade, afasta, porque aí ele quer exclusividade, né? Ele quer manter aquela. Então ele usa termos como caridade e humildade, mas se você for olhar o conteúdo da mensagem, é negativo. Lê para nós, Bárbara, a subjugação? A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma como fascinação. Ó, imagina assim, vamos colocar um caso assim para a gente entender, bebida alcoólica. Você bebe, você está, por sua própria vontade, abrindo campo, a possibilidade para a influenciação vir. Depois disso, fica muito mais fácil conseguir coisas, que a gente faça coisas que a gente não faria no estado normal. Mas quem que autorizou? A gente, né? A gente que quis, né? Então, a gente perde um pouco aquela noção, aquela consciência, né? Não é que a gente fique inconsciente, não. A gente perde o jugo da nossa consciência, né? Vamos dizer assim, o juízo com relação às coisas.
né? No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretos uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Você já... Vamos lá, então. Então, a subjugação moral é como se fosse uma fascinação mais profunda, né? A pessoa já começa a fazer coisas que normalmente ela não faria, né? E o espírito exerce um controle maior. A subjugação corporal ou a subjugação física, vocês já viram, por exemplo, pessoas aqui mesmo na cidade ficam dançando no meio da rua? Então, agora a gente vai ver isso aí com outros olhos, né? Porque a pessoa, ela sabe que ela está fazendo algo ridículo, mas ela não consegue sair dessa influência. Às vezes, essa influência vem já, por exemplo, a pessoa chega numa fase da vida e acontece isso, porque já é uma coisa de um compromisso que ela fez, de um resgate, que aí tem vamos dizer assim, um inimigo do passado, e a pessoa acaba tendo que passar por isso. Então, ela sabe que ela está fazendo algo ridículo, mas ela não consegue controlar. Então, aqui ele está falando dos casos que a pessoa permitiu e que chegou nesse ponto. Mas tem algumas pessoas que logo cedo já começam a ter esse tipo de subjugação, mas isso aí já vem de coisas do passado. Perseguição do passado, entendeu? Que de qualquer forma ela já passaria por aquilo mesmo com uma forma de redenção, né? De expiação. Mas acontece, né? Ele falou do médium, no caso de psicografia, né? Que quer psicografar em qualquer lugar, nos lugares mais, né? E movimento involuntário. O moral, ele tem consciência? Então, a corporal, ele tem mais consciência, né? Não tem controle do corpo, mas está ali consciente do que está acontecendo. De que está sendo controlado, né? Agora, a moral não tem tanta consciência, então, né? Depende, porque assim, a gente não pode generalizar, mas existem alguns casos que a pessoa, vamos dizer assim, que você já viu quando a gente sabe que a gente está cometendo um erro, mas a gente ainda se compraça aquele erro, não tem às vezes forças para, às vezes sente até prazer com aquele erro. Então, pode acontecer que ela já não tenha tanto controle mais, mas ela ainda sabe que está acontecendo alguma coisa, ou que ela permitiu chegar naquele ponto, né?
Mas a gente vê aqui que quando chega porque na fascinação já é difícil perceber, né? A pessoa acha que o espírito está comunicando. Por isso que o estudo é tão importante, porque se a pessoa estuda o que é fascinação, quando acontecer com ela, ela, ela pode perceber quando o espírito querer exclusividade, quando o espírito quiser isolar ela das pessoas. Então, fica mais fácil ter esse discernimento. Então, a pessoa está fascinada, mas quando ela vê que chegou nesse ponto, ela pode perceber. Quando a pessoa deixa chegar na subjugação, já é uma coisa mais profunda, porque o espírito já consegue agir de forma que ele toma uma decisão e ele acha que está tomando uma decisão certa. Entendeu? É uma ilusão. A pessoa acha que está agindo correto, ou que está... E não, né? E os casos que a pessoa tem epilepsia? Já ouvi falar que quando dá a crise é a aproximação do espírito cobrador. Então, isso a gente pode generalizar, mas na maior parte dos casos existem as epilepsias que têm um fundamento orgânico, né, que causa epilepsia, uma situação física. Claro que aí essa situação física, o espírito ele ou pediu ou ele nasceu daquela forma para ele poder redimir, isso é lógico, né? Mas tirando esses casos, que são o menor número, realmente a maior parte dos casos de epilepsia é a questão de perseguição espiritual, mas nem sempre a perseguição se traduz numa subjugação. A pessoa ela tem consciência, tranquilo, do que está fazendo, só que na hora que aquele espírito aproxima e os dois como se... Lá nos domínios da mediunidade tem uma parte dessa que fala sobre isso, que os dois é como se os dois entrassem em briga mesmo, o espírito de um com o espírito do outro. E aí essa briga que os dois entraram se traduz naquela epilepsia. Ou então a simples aproximação já causa aquela repulsa e já causa aquele desequilíbrio. Mas nesses casos está mais relacionado com a perseguição, porque a perseguição pode ser um grau de influência que não necessariamente seja uma obsessão igual fascinação, né, ou igual subjugação. Pode ser uma obsessão simples. Sim, é uma obsessão simples porque ela percebe que tem alguém influenciando ou atacando ela, mas ele não consegue se desembaraçar, mas aí nesse caso não consegue por quê? Porque o embaraço que se criou ali já tem uma causa anterior. Aí para conseguir desembaraçar, ele precisa mostrar para a entidade pelo exemplo, na prática do bem, na persistência. Quando fala aí do médium escrevente, o médium escrevente, ele, a qualquer momento, ele pode, ele tem que ter controle dessa comunicação, ou a qualquer momento que ele tiver vontade, ele vai... Não, porque quando está normal, quando está assim, no caso de subjugação, fica um desequilíbrio, né? E toda hora ele quer escrever, mas é por causa dessa influência espiritual. Mas no caso da mediunidade natural, a pessoa ela vai escrever quando ela conecta, ora com mais alto e pede, né? E nem sempre que ela faz isso, ela vai receber alguma comunicação, né? Mas aí tem essa questão do recolhimento, da prece, né? Para poder... Ô, Roberto, esses espíritos obsessores, nesse caso da subjugação, eles se acham tão espertos
porque se os dois ficam tão conectados, pode entrar naquela questão que você falou, de ficar junto, grudado, espírito com espírito, numa tal obsessão. Eu falo assim, será que ele não tem consciência de até onde Então, que isso pode, primeiro, esse espírito obsessor, até onde que isso pode então, chegar? primeiro que nem sempre chega a porque às vezes o espírito exerce um controle de forma que ele mantém o controle sem, Ah, é? né? Uai, Não, peraí, volta. porque assim, vamos pensar numa outra forma. Depende muito do sentimento do espírito com relação à pessoa. Porque, por exemplo, se eu quero vingar, eu não quero saber de nada, eu quero vingar, entendeu? Eu quero pegar, quero matar aquela pessoa. Não interessa se eu vou sofrer, se eu vou nascer na mesma família que ele. E se eu tiver essa consciência, né? Porque às vezes o espírito nem sabe disso. Então, primeiro, o espírito tem essa consciência? Ele tem esse conhecimento? Segundo, a pessoa quando quer cometer um ato de vingança, ele quer concluir esse ato de qualquer forma. Porque ele acha que tem que fazer justiça com as próprias mãos e aquela pessoa tem que sofrer o que ela sofreu. Então, quando tem esse sentimento, aí esse ódio pode fazer esse embaraço e ter uma conexão tão forte que o espírito não quer largar daquela pessoa porque ele quer ficar fazendo aquela pessoa sofrer indefinidamente, porque ele acha que a pessoa merece passar por aquilo. Aí eles entram numa... Agora, quando é um espírito que não tem nada contra aquela pessoa, porque lembra que a gente já comentou que existe diversos tipos de perseguição. Existe a perseguição por sentimento, por não gostar daquela pessoa, por ter se prejudicado, por vingança. Existe a influência, porque eu estou dividindo aquele prazer com aquela pessoa, eu quero fumar um cigarro com ela, eu quero beber com ela, é mais circunstancial. E existe a influência por conta daquela pessoa estar seguindo Jesus. Aí é uma perseguição pela causa, entendeu? Quando é uma perseguição pela causa, aquele espírito não tem nada contra aquela pessoa. Ele está fazendo aquilo ali para cumprir um objetivo, uma ordem, então ele não tem o sentimento para fazer ela linkar com aquela pessoa. Ele está só utilizando aquela pessoa, controlando ela para os fins que ela quer. É claro que isso aí vai ter as consequências para ele, mas aí são outras consequências, não é essa consequência de ficar entranhado com aquela pessoa. E é por isso que muitas vezes, quando o espírito tem esse objetivo de influenciar dessa forma, ele pode até mandar um outro linkar com aquela pessoa para fazer cumprir o que ele quer, para ele não ter essa... Ele dá a ordem, né? Mas aí ele vai responder pelo mal que ele está fazendo. Mas aí, para cada mal há a sua consequência, né? Para cada bem também há a sua consequência, né? Então, o efeito é diferente, né? Não é o mesmo efeito para todo o bem que a gente faz, e nem é o mesmo efeito para o mal que a gente faz, né? Bom, a gente continua então da 241, né? Então a gente leu 240, 239, 238, 237. Então da 237 até a 240, foi isso? Tá. Então fechou.